Fala, seus parceleiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. E eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Botsforce. E hoje vamos falar um pouquinho sobre metodologias de desenvolvimento. Hoje o foco vai ser sobre a diferença entre a metodologia Agile ou ágil contra a Waterfall, cascata. Bom, nos temas abordados do vídeo, hoje a gente vai ver um pouquinho mais o que são as metodologias de desenvolvimento, qual o ciclo de desenvolvimento do software, qual característica da metodologia Waterfall, o que é uma change request, quais são as características da metodologia Agile e qual a melhor metodologia. Pode começar, Donha, falando um pouquinho mais para a gente sobre as metodologias de desenvolvimento? Sim, as metodologias de desenvolvimento são um conjunto de práticas pensadas para coordenar o trabalho e criação de software, permitindo organizar em etapas, processos e times. Então, toda a parte de desenvolvimento você vai dividir em pequenos pedaços e no final você monta uma metodologia com esses pequenos fragmentos. E existem variações desses tipos de metodologia. Bom, relacionado ao ciclo de desenvolvimento de software, vamos entender um pouquinho mais como funciona isso. Você tem o planejamento do projeto como um todo, então é, vão ser separadas mais ou menos em quanto tempo, quantos meses, quantos anos vai durar esse projeto, esse tipo de coisa. Com isso, depois o cliente apresenta todos os requerimentos que ele deseja, e com isso, através da análise, é validado se vai ser possível cumprir nesse tempo que foi estimado, esse tempo que foi acordado desse projeto. É, o que for realmente para esse projeto vai entrar já na parte de design, onde vai ser planejado como cada coisa vai parecer e etc. Então, por exemplo, se o cliente quer um pônei colorido com um arco-íris e um jardim, esse tipo de coisa, então você vai ter que definir que você vai plantar esse jardim, você vai definir que você vai ter que encontrar esse pônei ou criar esse pônei, tudo depende do que basicamente o cliente quer. Tendo bem essa base de esse design bem definido, a gente vai para a parte de código, codificação, onde os desenvolvedores, até alguns funcionais vão trabalhar para entregar o que o cliente quer. Depois disso, para você confirmar que tudo realmente está da forma que deveria estar, cumprindo tudo que foi pedido no requerimento, você tem uma etapa de testes, que é o testing. Depois disso, confirmando que está tudo ok, bacana, você passa para o deployment, que nada mais é que o envio disso para um outro ambiente, o ambiente do cliente, esse tipo de coisa. Falando um pouquinho sobre metodologia Waterfall, ou conhecida como cascata. Essa é uma abordagem um pouco mais antiga, porém linear e funcional. A diferença é que ela é uma metodologia mais estática, onde você tem processos que vão conhecendo por etapas e nenhum outro processo avança enquanto você não terminar a etapa anterior. Conforme temos na imagem, temos a parte do requerimento, do projeto, da implementação, verificação e manutenção. Cada etapa dela tem que ser terminada anterior, não tem como caminhar junto e não tem como adiantar outras partes. Infelizmente, essa é uma das desvantagens da parte waterfall, porém muitas empresas trabalham com ela, uma metodologia consolidada no mercado, utilizada há muito tempo, mas funcional para certos tipos de empresa. Isso depende das pessoas que estão trabalhando, do público que está sendo utilizado no objetivo do projeto, entre outras informações importantes. Falando um pouquinho sobre Change Request, o Change Request é um complemento à metodologia Waterfall, que muitas vezes acontece do seguinte modo: é uma solicitação de mudança. Quando o cliente fez o levantamento inicial do projeto durante o Waterfall,
e viu que, na verdade, ele precisava alterar algumas coisas no meio do caminho. Devido à tecnologia ser linear e ser mais estática, ela não permite certos tipos de mudança. Então, ao finalizar o projeto, ou muito próximo do final, o pessoal acaba fazendo as changes requests, que é uma solicitação de mudança para adaptar ou a necessidade do cliente final ou uma necessidade que surgiu durante o projeto, onde geralmente se deve estimar o prazo e o custo, onde geralmente a consultoria ou o cliente em si já vê uma estimativa com a equipe do quanto essa mudança impacta no projeto e é repassado o valor para a área final. Uma solicitação de mudança também pode ser realizada quando for necessário incluir ou remover requisitos. Em alguns casos, é necessário remover alguma coisa do que foi construída. O pensamento inicial pensava em agregar muitas coisas, mas algumas delas, às vezes, não agregou tanto valor quanto pensava, ou às vezes agregou mais complexidade do que necessitava. Então, definir certas características em qualquer cenário de projeto para agir é o ideal. Algumas vezes é necessário realizar alguns ajustes ou algumas soluções paliativas para evitar certos problemas ou erros que podem ocorrer do desenvolvimento ou até a entrega do projeto, porque foi pensado como um pequeno MVP, que é o primeiro a entrega principal do projeto, para depois ter outras evoluções. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre as outras metodologias, há uma metodologia chamada justamente a metodologia ágil, que a intenção é focada na satisfação do cliente, ser receptivo a alterações, efetuar entregas frequentes dos produtos, colaboração diária, motivação individual e a comunicação ativa. E como funciona isso mais ou menos? Então você vai ter um ciclo de processos que vão acontecer no que a gente chama de sprints, geralmente, que são definidas com o cliente. Então, a ideia do Agile é sempre ir de coisas pequenas e ir crescendo até que se torne um produto final. Tem um fósforo. O moço pediu exastras, asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! Então, você, quando começa essa sprint, que é essas 15 semanas, geralmente, no começo dela você tem uma reunião com o cliente, onde o cliente vai mostrar algumas necessidades que ele tem para esses 15 dias. Vão ser debatidos os pontos e ver o que realmente se encaixa nesse prazo ou não. E com isso vai ser trabalhado, vai ser criado o design, vai ser feito o teste e a implementação e o lançamento dessas coisas, mas sua vantagem principal é justamente essa comunicação do cliente com a equipe desenvolvedora. Então isso torna mais fácil e com menos erros do que poderia acontecer numa metodologia waterfall, por exemplo, tornando isso ainda mais flexível. E justamente por você ter entregas rápidas, você tem um valor agregado maior, porque o cliente consegue ver as coisas realmente tomando forma e esse tipo de coisa. Você tem esse contato contínuo com o cliente, o que ajuda bastante, porque às vezes o cliente pede uma coisa e você consegue quase no ato saber que aquela coisa não está da forma correta que deveria estar, e você consegue também trabalhar com a melhora contínua, porque justamente como a ideia é ser agile, então, por exemplo, eu quero um carro. Ok, eu não posso entregar o carro diretamente já de imediato. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um patinete, um skate, coisas menores, até chegar no formato de um carro, onde eu vou trabalhando nessas pequenas formas, vamos dizer assim, nessas pequenas sprints, até chegar no valor final de um carro. Então,
bastante interessante essa metodologia por causa disso, porque você sempre tem esse contato com o cliente, mas, porém, não quer dizer que também você deve aceitar tudo que o cliente põe no meio da sprint, esse tipo de coisa. É bem importante também que tanto a equipe quanto os líderes que estão gerenciando esse projeto tenham essa maturidade, vamos dizer assim, para pôr esses limites ao cliente e saber a hora certa de colocar uma história nova ou uma feature ou o que seja no momento correto e até saber que se você coloca essa coisa, pode acabar sofrendo com outras coisas que vão ficar para a próxima sprint ou até canceladas. Tudo depende da etapa do projeto que se encontra. Agora, vamos lá, Donha. Qual é a melhor metodologia? E a resposta é depende. Para alguns clientes, devido à forma de trabalho que vem sendo executada na empresa, ou o ritmo de processo das pessoas, se adequam melhor à metodologia waterfall. O pessoal mais acostumado com esse processo, um pessoal mais antigo, tem um pouco mais de dificuldade em aceitar essas metodologias agile mais novas. Porém, na metodologia agile, o benefício central do método é uma economia de recursos, seja tanto humano, material e de tempo. Isso porque as abordagens possuem um maior sucesso justamente por manter equipes menores e onde os projetos vão evoluindo aos poucos. Deve-se ter em conta que há necessidade de pessoas mais especializadas para as funções específicas dentro de um time agile, ou que possuam algum conhecimento mais profundo. Caso não haja esse tipo de pessoas, recomenda-se contratar uma consultoria. Então aqui a gente pode ver os dois lados da moeda. Por mais que você tenha uma metodologia agile, você tem umas necessidades especiais e específicas. Quando você parte para a metodologia waterfall, você tem outras necessidades. Você ainda necessita da base, que é o cliente e as informações básicas do projeto. Mas conforme a empresa que trabalha, conforme o ambiente de trabalho, uma das metodologias vai acabar se adaptando melhor à empresa. Até acrescentando um ponto relacionado a isso, um dos problemas da metodologia ágil é justamente que acabam deixando de documentar muita coisa e com isso muitas empresas hoje preferem um modelo um pouco mais meio a meio, vamos dizer assim, que você tem o contato com o cliente, você recebe esse feedback constante, mas ao mesmo tempo é trabalhado um documento interno do projeto, até um modelo de dados, de como funciona as estruturas do projeto, e entre outros milhares de documentos, porque justamente é um pouco mais difícil você ter esse tracking, conseguir ter uma visão completa, vamos dizer assim, quando se trata da metodologia ágil, justamente pela intenção ser rápido, ágil, você acaba sacrificando outras coisas que no waterfall você tem até de sobra às vezes, que é excesso de documentos e um montão de coisa. Então, tudo depende justamente da empresa que você está e esse tipo de coisa. Donha, quer acrescentar alguma coisa a mais? Não, acredito que a gente explanou bem as duas metodologias. Caso o pessoal de casa queira ter mais informações, saber de outras metodologias específicas, entre outras submetodologias, porque a metodologia principal não engloba somente essa ideia, mas ela acabam agregando outras junto. Deixa nos seus comentários aqui o que você gostaria de saber, que podemos explicar num próximo vídeo. E gostaria de pedir o like para quem gostou, inscreva-se e assim como o Donha disse, se você quer ver mais sobre esse tema, a gente até pode chamar pessoas especializadas em diversas metodologias ágeis ou até com um bom conhecimento de waterfall para explicar um pouco mais como funciona cada coisinha. Então, se você tivesse interesse de escutar um pouco mais, comenta aí. Avisa a gente que a gente vai trabalhar no possível para atender esses pedidos. E então é isso. Eu espero ver vocês no próximo vídeo e até logo. Tchau, tchau, pessoal. E não esqueça, se inscrevam no nosso canal.